O encontro passado era sobre as perguntas que nós podemos fazer aos espíritos e hoje continuamos com esse tema, só que a abordagem é um pouco mais pessoal, um pouco mais voltada para o trabalhador mesmo, né? Como ele deve conter a sua curiosidade e as perguntas que porventura ele queira fazer é aconselhável que faça em casa. Não deixe para fazer na hora de improviso. É o aconselhável. Eu quero fazer algumas perguntas no próximo trabalho. Anota lá no seu caderno, né? Eu acho melhor no caderno do que no celular. Anota as perguntas lá no caderno ou no próprio celular. E antes de apresentar na equipe de trabalho, tem que apresentar para a dirigência da casa, para os dirigentes do grupo. E vocês vão entender por que na aula de hoje. Tá? Então, não é uma censura, como muitos poderiam pensar. Vai censurar. Pode acontecer de o dirigente dizer: olha, essas perguntas não têm o menor fundamento e você não vai fazer. Pode acontecer sim. E não é raro acontecer. Por que pode acontecer isso? Pela inexperiência que a pessoa tem. Ela não está devidamente preparada para fazer questões para a espiritualidade que busquem extrair conteúdos importantes, né? Então, é muito comum a pessoa que faz as perguntas ficar muito magoada, ficar entristecida, porque não foi permitido a ela que fizesse as questões. Não foi permitido. E não é só assim: você não vai fazer. Essa pergunta aqui não tem cabimento você fazer, porque você já sabe a resposta. Essa outra pergunta aqui não traz nada de útil, é uma coisa banal. Essa outra pergunta aqui é algo muito pessoal da sua parte, e a espiritualidade não se presta a isso. Então a gente vai pegando pergunta por pergunta, vai dizendo o porquê não e explica o motivo, né? Se a pessoa aceita ou não de bom grado a explicação, volta para casa, pega o seu caderno e reestrutura as perguntas. E fazer pergunta não é o que vem apenas na mente. Fazer pergunta é você pesquisar, né? Então, por exemplo, tem um pequeno livrinho aqui, ó, tá? Não é para vocês comprarem, não é para vocês serem obrigados a ler, mas está assim, ó. Pensamento e vontade, tá? Ernesto Bozano. Esse livrinho aqui é de 1950. Ele é mais velho do que eu. É fácil o livro? Não é fácil. Mas esse tipo de literatura é que enriquece o teu cabedal de conhecimento. E é em cima de literaturas como essas que você elabora as perguntas. Olha, não é achismo, não é porque eu quero, é porque precisa aprender a fazer esses questionamentos. Feita essa abertura aqui, para vocês terem uma ideia do que nós vamos abordar, eu vou aqui já colocar o nosso material. Eu dou aqui a referência para vocês. Todo esse material ele foi colhido lá no Livro dos Espíritos, tá bem? No capítulo 25. E também em literaturas que estão lá no Livro dos Médiuns, no Evangelho segundo o Espiritismo. Tem que pegar a obra de Kardec e trabalhar com ela o tempo todo, estudando todas essas 5 obras, né? Bom, vamos lá. Vamos continuar nesse processo. Primeira coisa, nós temos que entender que nós lidamos com espíritos que chamamos amigos, espíritos superiores, e lidamos com espíritos que chamamos de adversários ou inimigos ou inferiores. Esses adjetivos são para nossa referência. O que nós temos que entender é que somos todos nós criados da mesma forma. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que aqueles espíritos que estão lá nos mundos primitivos,
são irmãos nossos, foram criados da mesma forma. Os espíritos que estão nos mundos celestiais são irmãos nossos que foram criados da mesma forma. E existe essa gama infinita de escalas de evolução espiritual. Quando nós vamos fazer perguntas para espíritos sofredores, espíritos inferiores, espíritos que estão ali na terceira ordem, nós temos que ter em mente que nós podemos receber qualquer tipo de resposta. Ou a pergunta pode ter sido muito bem elaborada, mas eles não estão nem aí com a resposta. Ou a pergunta é tão banal, é tão pobre, que eles se divertem com aquele que está perguntando. Então, vamos entender melhor isso. Que os espíritos inferiores, ao contrário dos espíritos amigos, eles, às vezes, eles não conseguem compreender determinadas perguntas que nós fazemos. E o fato deles não compreenderem as perguntas não impede que eles respondam. E essa resposta, ela pode ser muito bem elaborada ou mal elaborada, de acordo com a pergunta que nós fazemos. Então vejam, o que foi falado na aula passada é que não é se a pergunta é séria que vai afastar os espíritos levianos ou os espíritos ignorantes, mas sim o caráter, a moral e a ética daquele que está fazendo a pergunta. Mas às vezes, espíritos inferiores estão ali, no entorno, e nós fazemos uma pergunta para a espiritualidade e ele se propõe a responder. Só que a resposta não é adequada. A nossa conduta precipitada, que eu quero que vocês procurem não fazer, é já condenar o espírito, é já afastá-lo, é já exilá-lo do meio. Não é dessa forma que nós devemos nos comportar. Que é o segundo item, que está aqui, ó. Um espírito esclarecido pode auxiliar um espírito ignorante sobre o que ele deve responder diante da pergunta que nós fizemos? Pode. Então nós podemos perguntar assim: existe, olha, a resposta que você está me dando não está correspondendo à minha pergunta. Existe aí próximo a você algum outro espírito que possa te auxiliar na resposta? Se a ignorância desse espírito é porque ele realmente não tem conhecimento, ele está de boa fé, ele não está tentando enganar, sempre terá um espírito superior ao conhecimento dele para auxiliá-lo na resposta. E ele vai responder assim: olha, tem alguém aqui que está me dizendo que eu tenho que responder tal coisa. Então, quando nós fazemos isso, nós ampliamos o nosso leque de trabalhar com eles. A resposta não foi adequada, eu não vou partir do pressuposto que é um mistificador, que é um espírito que está enganando, que é um espírito que é fraudulento. Não. Eu vou dar uma oportunidade a ele. Tem alguém que possa te auxiliar na resposta? Tem. Então já sabemos que, embora ele não tenha conhecimento, ele tem boa fé, ele não está de má fé. Agora, se ele responde assim: não, aqui não tem ninguém, só tem eu, só eu que estou aqui, esse espírito, ele é um espírito de má fé. Ele é um espírito que está tentando enganar. Nesse caso, você já sabe com quem está lidando. Então vejam, o critério para você avaliar o espírito não é apenas um critério, são inúmeros. E que você deve saber utilizar esses critérios a seu favor. Se ele responde errado e você pergunta se tem alguém, e tem alguém, é um espírito ignorante, mas de boa fé. Se ele responde errado e você pergunta se tem alguém e ele diz que não, é um espírito de má fé. E, portanto, você vai lidar com um ou com o outro de forma diferente. Você vai reestruturar a sua forma de trabalhar com ele. Sempre respeitosa, sempre coesa, mas com a autoridade moral suficiente para que ele saiba que não está lidando com alguém neófito ou principiante. Entenderam? Entenderam essa parte? Então vamos lá.
Vejam aqui, um outro aspecto. Lá na Seara isso não acontece, não pelo menos lá com o nosso grupo. Muitas vezes o trabalhador espírita ou aquele que procura a casa, ele vai para lá para fazer algumas perguntas de cunho pessoal. Exemplo, ele quer saber em que dia vai acontecer tal evento, ou quando é que vai ocorrer um desastre. Ele quer saber isso. Tá? Ou então, quando é que ele vai conseguir o resultado que ele almeja diante dos investimentos que ele está fazendo. Esse tipo de pergunta, a espiritualidade superior não responde. Não responde. E vou dizer o porquê. Porque a primeira coisa, os espíritos, eles não são um meio de adivinhação. Você não vai evocar espíritos para que eles fiquem respondendo a perguntas, como eu disse, totalmente desnecessárias ou vazias ou fúteis, que é o que acontece nos cadernos que a gente recebe ou nos celulares que aí não permitimos que seja feita. Quando todos, qualquer um de nós, isso vai acontecer se já não aconteceu com vocês, e às vezes acontece, a gente não tem coragem de falar. Quando nós desejamos saber sobre os acontecimentos futuros, seja ele qual for, se eu vou me casar, se eu vou entrar na universidade, se eu vou me dar bem num país no exterior, não importa. Todo e qualquer acontecimento ou pergunta que nós façamos em relação ao futuro, a probabilidade de ser um espírito inferior respondendo ela é muito alta. E continuo reforçando, não confundam espírito inferior com espírito ignorante, com espírito que é burro. Tá? Espíritos que se propõem a responder a esse tipo de pergunta, eles são muito inteligentes e vão sim conseguir o seu propósito. Qual é o motivo dessa probabilidade ser alta quando nós queremos respostas do que vai acontecer no futuro? A espiritualidade superior não se submete a isso. Os espíritos levianos, ignorantes, costumam inventar datas para enganar ou divertir. Há um tempo atrás, eu não me lembro agora da pessoa. Ela chegou para mim e disse assim: não é aluno nosso. Ela é uma pessoa que foi asseada. Ela chegou para mim e perguntou assim: olha, eu recebi um espírito em casa e ele me deu uma data sobre um acontecimento que vai sobre algo que vai acontecer em determinado estado e para que eu avisasse os meus familiares. Deu essa data? Deu. Qual foi a data? Aí a pessoa disse a data, dia, mês e ano. Tá? E eu disse assim claramente: esse espírito é um espírito que está te enganando, ele vai tentar te convencer de que ele é um espírito que está aí para auxiliar você daqui para frente. Como é que você sabe que ele disse isso? Não é que eu tenho mediunidade é estudo, é trabalho. Então, todas as vezes que algum espírito vem e diz uma data sobre algo que está por acontecer, vocês já devem acender a lâmpada amarela para depois ir para a vermelha, porque é um espírito que está tentando enganar ou se divertir. Tá? Avisem todos que vocês puderem sobre isso e fiquem atentos, porque se não aconteceu, vai acontecer. Vai acontecer. E quando nós estamos prevenidos, o mal é cortado pela raiz. Outra questão: perguntas movidas por curiosidade fútil. Tá? Então aí, tem dois exemplos aí. Quem ganhou determinado jogo ou quem vai ganhar determinado jogo? Qual será o próximo número da loteria? Eu estou em dúvida entre duas pessoas. Com qual pessoa eu devo ficar? Esse tipo de questionamento para a espiritualidade com a qual nós trabalhamos, ela é fútil. Os amigos não vão responder. Se você vai em algum outro lugar que se propõe a esse tipo de resposta,
e as respostas serão sempre aquelas que você quer ouvir, você sabe que está se encaminhando, ou seu amigo, ou seu familiar, está indo para uma determinada casa que é controlada fortemente por espíritos enganadores. Não é que não tem amigos espirituais lá. Tem, mas pouco podem fazer. Então, espíritos sérios e amigos nunca vão determinar data para nada. Por não saber, por não poder dizer ou não querem dizer. São três verbos aí. Tá? Eles não sabem, não sei, portanto não vou falar. É o contrário do leviano, ele não sabe, mas ele fala. Ou porque ele sabe, mas não pode, ou ele sabe e ele não quer dizer. E tem seus motivos para isso. E reforçando o que eu disse no slide anterior, os espíritos levianos não são burros, hein? Não se importem em enganar. Então eles vão dar o dia, eles vão dar a hora, eles vão dar o mês e o ano. E eles não estão nem um pouco preocupados se aquilo vai realmente acontecer ou não. O que é que acontece com aquele que se deixa enganar por esses espíritos? Ele fica aguardando esse dia, essa hora, esse mês, esse ano, com uma ansiedade. A mente dele só fica focada naquilo. E ele perde o foco com tudo o que acontece à sua volta. Então ele está preso a uma ilusão que ele mesmo criou fazendo perguntas e confia cegamente na resposta dos espíritos. Ele se esquece de perguntar a si mesmo se aquilo tem sentido. E não é raro, meus amigos e minhas amigas, encontrar pessoas assim já em processo obsessivo avançado. Começa dessa forma alguns, tá? Então, qual é o motivo que afasta os espíritos elevados de uma reunião mediúnica? A futilidade da conversa, a futilidade das perguntas, a futilidade dos pensamentos, manifestados ou não. E essa futilidade, além de afastar os espíritos mais elevados, vai atrair espíritos inferiores. É a famosa casa vazia que Jesus fala. Quando a nossa mente está vazia de pensamentos nobres, pensamentos elevados, ela está cheia de pensamentos vazios, fúteis, de banalidades, vai atrair espíritos inferiores. Quem é que controla isso? Cada um de nós. Não coloquem isso na mão da espiritualidade, do amigo espiritual, do guia mediúnico. Não coloquem, porque eles não têm nada a ver com isso. O que eles fazem é quando você está se esforçando, está trabalhando fortemente para superar as tuas falhas, os teus defeitos, eles te auxiliam. E eles sabem que a gente não vai conseguir superar tudo, mas eles nos auxiliam nos momentos de esforços. Então guardem isso para você saber se o teu pensamento está fluindo para espíritos elevados ou se ele está fluindo para espíritos inferiores. Tudo bem? Tranquilos? Fechando essa primeira parte, qual é a missão dos espíritos amigos, espíritos elevados? A missão desses espíritos que nos acompanham é para nos fazer e nos auxiliar no progresso, tanto quanto eles podem. Eles não são infalíveis. Eles não podem tudo. Eles não sabem tudo. Tá? Mas vejam como é interessante o estudo de Kardec. Tá aqui, ó. Nós não seremos enganados quando nós pedimos aos espíritos superiores a sabedoria, o conhecimento, a capacidade de análise. Quando nós pedimos aos espíritos superiores a orientação para nos levar a determinados livros para estudo. Isso eles fazem. Isso eles fazem. E quando nós pedimos algo em busca do conhecimento que nós já temos, nós perguntamos algo que eles não são capazes de responder, eles não estão preparados para essa resposta, eles buscam auxílio de quem sabe e traz para nós.
Muitas vezes eles vão dizer assim: olha, no momento eu não sei o que você está desejando saber, eu vou me comprometer de consultar outros amigos, outros irmãos, e retornarei com a resposta, ou outro retornará para a resposta. Tudo bem? Então, os espíritos, eles não vão perder tempo em ouvir futilidade, banalidade. E eles jamais vão se submeter a predizer, a dizer que determinada coisa que seria valiosíssima está à nossa espera. Eles não fazem isso. Qualquer espírito, nesse nível que eu estou falando, que venha predizer ou atender respostas fúteis, cai sim na categoria da terceira ordem. Então precisa entender aquelas ordens lá. Tá? Quando a gente insiste, cai no terceiro item aqui, ó. A equipe está insistindo, a pessoa está insistindo, ela está abrindo o campo para obsessão. Então, a espiritualidade amiga vai deixar esse grupo ou essas pessoas e vão se afastar. Quando eles se afastam, o campo fica aberto para os espíritos levianos, que vão se divertir como crianças arruaceiras, travessas. Não quer dizer, o que eu estou falando aqui é sobre perguntas e objetivos, propósitos. Não quer dizer que os amigos espirituais, a espiritualidade superior, não seja uma espiritualidade leve, alegre, brincalhona. Nós não podemos e não devemos exigir de uma espiritualidade que nos deseja o bem uma seriedade absoluta. Eles podem sim brincar, eles podem rir conosco e nós podemos rir com eles, mas há limites. Quando nós começamos a sair do campo vibracional, da brincadeira mútua, respeitosa, e começamos a ir para a vulgaridade, podem prestar atenção, o silêncio se faz presente do lado deles. A risada não aparece mais no médium. Não aparece. Só nós ficamos rindo. Então já entendemos que o limite está sendo ultrapassado e é preciso retornar à seriedade. Então a missão dos espíritos está em nos fazer progredir tanto encarnados como em forma de desencarnados. Então os espíritos sérios guardam silêncio sobre tudo aquilo que eles não podem revelar. Existem coisas que eles não têm permissão para nos falar. Os motivos que impedem que eles falem talvez seja o nosso próprio progresso espiritual. Nós fazemos o questionamento, mas nós não temos estrutura para entender, assimilar e praticar aquilo que eles poderiam trazer. Então eles vão dizendo que não podem revelar no momento, que futuramente isso pode acontecer. Então nós estamos ainda no campo das perguntas que podemos fazer aos espíritos. E quando lemos lá no livro dos Espíritos esse capítulo 25, a gente vai lendo e olhamos assim e achamos assim: ah, isso é tão simples, isso é tão banal, isso é tão corriqueiro. Eu entendo isso perfeitamente e não vejo muita importância no que Kardec está escrevendo aqui. É porque a gente não analisa. Porque quando nós insistimos em uma resposta, nós vamos nos expor a espíritos enganadores. Não, mas responde para mim, eu já tenho conhecimento, eu já estudei sobre isso, só que eu não consigo alcançar a compreensão necessária, eu preciso da ajuda. Responde, responde. E ele já disse que não pode. Ele vai se afastar. Ele não vai quebrar a palavra dele dizendo que não pode e respondendo. Então, quem que substitui nesse momento os espíritos enganadores? Porque eu insisti, eu quero essa resposta, eu quero de qualquer forma. Então, os espíritos enganadores, quando nós insistimos demais em algo que eles já disseram que não podem, vão se aproveitar dessa ocasião para nos prejudicar, aproveitando da nossa credulidade. Credulidade aqui tem dois sentidos. Eu posso ser um encarnado crédulo de mente aberta. O que eu quero dizer com isso? O Espírito vem
e traz a sua mensagem, uma mensagem de cunho instrutivo. E eu aceito a mensagem. Naquele momento, eu estou sendo crédulo. Estou sendo crédulo, estou dando confiança à palavra do Espírito. Ele pode estar tentando me enganar. Tá? Essa é a credulidade momentânea. Momentânea. Depois, essa credulidade, no momento da análise, ela passa para o aspecto do questionamento, que são as perguntas. Por que ele está fazendo isso? Qual o interesse dele em dizer isso? Qual a importância dessa instrução? São perguntas que a gente tem que fazer. Que resultado ele espera? Ó, só aqui foram quatro. Né? Qual o propósito a longo prazo? E qual a importância da presença dele? Seis perguntas. Só aí. Então, a credulidade no momento da manifestação, ela é uma credulidade de permitir que a manifestação ocorra. Não significa que aquilo que ele disse e que no momento não te levou a nenhuma desconfiança, não significa que depois você não deva analisar aquilo que ali está exposto. Quais são as respostas de cunhos instrutivos que vêm da espiritualidade? Mensagens que são filosóficas, eu já disse, não nos trazem muita preocupação. Mensagens que são de fundo instrutivo, seja de ciência, seja de religião, seja de, de sociedade, essas precisam de uma análise com maior critério. E para isso, tem que ter estudo. Tá? Então a missão é sempre essa: tentar nos fazer evoluir. E durante as mensagens, esse é o processo que nós vamos passar, a evolução do entendimento que eles estão querendo nos dizer. Aqui entra a pergunta que nós precisamos aprender a fazer. Por que é que um espírito amigo, que sempre se manifesta, vez que outra na reunião mediúnica, semana sim, semana não, está em silêncio? Não fala mais nada, não se apresenta e não se faz representar por outros espíritos. Tem que fazer pergunta. E perguntamos para a espiritualidade: amigo espiritual, guia mediúnico da reunião, sentimos a sua falta. Por que é que a sua presença não se faz mais entre nós? Há algo que o está desagradando? Há algo que estamos fazendo que não está correspondendo às expectativas? Ou está tudo bem? São perguntas. Aí eles vêm e respondem. Tá? Então aprendem a fazer isso também. Perguntas de cunho pessoal. Aqui é muito interessante e pega a maioria de nós. Vou ficar rico? Quando eu vou morrer? Vou me casar com determinada pessoa? Vou conseguir comprar minha casa? Vou conseguir trocar de carro? São perguntas fúteis e de cunho pessoal. Por que, que os amigos espirituais, a espiritualidade não responde? Porque ó, o motivo está aqui, ó. Aprendam isso. O futuro depende do livre-arbítrio nosso e raramente é revelado pelos espíritos superiores. Raramente. Não quer dizer que é sempre. Vez que outra pode acontecer uma exceção. Espíritos inferiores gostam de predizer, de falar o dia, né, o mês, o ano e até a hora em que a pessoa, por exemplo, irá morrer. Então, cuidado se vocês vão perguntar para a espiritualidade quando vocês vão morrer, precisa estar preparada para a resposta. Primeiro, sabendo que a espiritualidade amiga não responde. Segundo, que aquele que vai responder, o único desejo dele é te deixar com medo. E aí você fica contando. Menos um dia, menos um dia, menos um mês,
menos um ano, assim você fica o tempo todo. Então, qual é a questão? Quando algum espírito se aproxima, mesmo que você não tenha perguntado verbalmente, mas você se perguntou há um mês atrás, ou 2 meses, ou um ano atrás, seja lá um pensamento que está na sua cabeça: será que eu vou morrer o ano que vem? Será que eu tenho mais 10 anos de vida? Quando será que eu vou morrer? Você não está fazendo essa pergunta lá na reunião. É uma pergunta pessoal, é tua. É lá do teu pensamento. E nós estamos cercados por espíritos. Qual é a quantidade de espíritos que predomina em volta de nós? Espíritos inferiores. Porque o nosso mundo é de expiações e provas. Então a maioria dos espíritos que estão à nossa volta são espíritos inferiores. E eles leem esses pensamentos nossos. Aí numa reunião mediúnica, você se senta para dialogar com o espírito e ele diz assim: você fica se perguntando quando vai morrer? Eu vou te dizer o dia que você vai morrer. E você se assusta. E ele diz o dia, a hora, o ano que você vai morrer. Se você não sabe isso que eu estou aqui trazendo do livro dos Espíritos, você fica apavorado com isso. Ou vai dizer da tua esposa, ou vai dizer do seu filho, ou vai dizer do seu amigo. Então, o que, os amigos espirituais nos dizem? Que ninguém deve se preocupar com isso. Isso é banalidade da espiritualidade inferior. Eles querem se divertir com isso. Tá bem? E aqui tem um outro aspecto que é quando a pessoa sabe o dia que ela vai morrer. Ela sabe isso. Não é raro. E como é que ela sabe? Não é que vem um espírito dizer para ela. Quando ela dorme ou quando ela está em transe, ela se liberta do corpo físico. E ela vai para o futuro que lhe pertence. E ali ela tem ciência, com a permissão da espiritualidade, sobre o momento do desencarne dela. Só que ela não tem medo disso, ela não se assusta, ela aguarda com tranquilidade até que chegue esse momento. Então, é uma intuição da própria pessoa. Ela entrevê no desdobramento o dia da sua morte. Aconteceu com Eurípides Barçanufo, acontece com muitas pessoas. Tá? E pode acontecer conosco, sem sombra de dúvida. Mas nós, se passarmos por isso, nós estamos já maduros o suficiente para não temer esse dia. E assim nós vamos nos tornando mais seguros. Então, qualquer previsão futura, muito cuidado com isso. Tá? Um outro tipo de pergunta, esse aqui é muito comum. As minhas origens do passado. Será que eu fui rei? Será que eu fui rainha? Será que eu fui presidente? Será que eu fui isso? Será que eu fui aquilo? Origens nossas. Quando nós perguntamos o que é que eu. Olha, é a pergunta, tá? O que é que eu fui no passado? Você pode me dizer? O espírito inferior vai te responder na hora. Você foi um grande rei na Inglaterra. Você foi um grande conquistador. Você dominou toda uma parte da Europa. Né? Ele vai te lisonjear. Você foi um grande rei, muito amado, um grande guerreiro. Todos te amavam. Ele vai estimular o teu amor próprio para que você seja convencido de que a sua origem no passado é nobre. Aí você olha para o teu mundo do dia a dia de hoje e você vê o quê? Que você mora numa kitnet de 30 metros quadrados. É só olhar para o que você é hoje e você sabe o que você fez lá atrás. Então essas respostas não podem e não devem ser levadas a sério. Tem que ser olhada com suspeita. E se o espírito insiste, tem que ser claro com ele: meu irmão, eu não quero saber. Eu não lhe perguntei. Se você insistir nesse ponto, nós vamos encerrar a conversa agora. A autoridade não dá trela a esse tipo de resposta, esse tipo de colocação. Porque ele está tomando o tempo do trabalho mediúnico, ele está cansando o médium, ele está te iludindo, te
en- encantando com essa história e não tem um fim sério, não tem utilidade nenhuma. Nesse caso, o médium não pode, não deve se assustar quando o dialogador fala do jeito que eu falei. Não é com o médium, é com o espírito. Tá? E o médium, ele não precisa se preocupar com a manifestação. Nossa, eu dei uma manifestação por um espírito enganador. Meu Deus, que coisa doida. Será que estou obsediado? Será que eu não estou obsediado? Ao contrário, você está menos obsediado do que os outros. Porque você permite que o espírito fale. E pode ser que na semana que vem venha outro. Você é um socorrista da espiritualidade. Porque quando o médium está obsediado, o que Kardec nos ensina? Ele só dá passividade para um tipo de espírito, para um único espírito, não tem mais ninguém. É o espírito X. Semana que vem é o mesmo espírito. Na outra semana, o mesmo espírito. Psicografia, o mesmo espírito. Psicofonia, o mesmo espírito. Isso sim é obsessão. Agora, eu dei passividade para um assassino, eu dei passividade para um pedófilo, eu dei passividade para um estuprador, eu dei passividade para um morador de rua. Isso não é obsessão, meus queridos. Não é. Acreditem nisso e façam o trabalho. Agora, o médium, ele não pode acreditar naquilo que o Espírito está dizendo. Olha, o médium que aqui está, ele está ouvindo o que eu estou falando, e eu vou mostrar para o médium o que é que ele foi no passado. Nesse momento, o médium tem que avisar o dialogador. Olha, esse Espírito está querendo me mostrar o que eu fui, o, a minha origem do passado. Origem, tá? Ele quer mostrar que eu fui um rei, que eu fui. Tem que avisar o dialogador, para que o dialogador toma as rédeas da conversa. Tá bem? Porque é uma situação que não tem nada de sério e de útil. Tá bem? É dessa forma que tudo aquilo que se refere às nossas origens não vem de espíritos bons. Tá? E é só olhar aquilo que nós somos nos dias de hoje. Agora, olha a diferença. Vidas passadas é diferente. Origem é uma coisa. Origem social, origem nobre, origem nórdica, isso é uma coisa. Vida passada é outra. Portanto, quando o espírito entra numa regressão de vida passada, não podemos impedir e nem devemos. Por quê? Qual é a vantagem do espírito entrar numa vida passada? A vantagem é essa aqui, ó, no item 1. Aquilo que nós fomos no passado é revelado para ele. O que ele foi no passado é revelado para ele, é mostrado para ele. É o livro do passado dele, página por página, aquilo é dele. Tá? Quais foram as virtudes dele? Quais foram os defeitos que predominou nele, no médium ou no dialogador? E essas revelações do passado nos preparam e nos mostram o que tínhamos lá e o que temos aqui. E se aquilo que nós fizemos lá não foi nada digno, e nós ainda carregamos isso em nós, nós podemos tirar proveito dessa informação para nos melhorarmos. E esse processo vai nos ensinando que quanto mais nós olhamos para o nosso presente, nós podemos deduzir o nosso passado. Do que eu gosto? O que me atrai? O que eu sinto tendência? Eu gosto de drogas, eu não uso, mas eu sinto atração por drogas. Eu não sou um pedófilo, mas eu sinto atração por crianças. Eu não sou masoquista nem sádico, mas eu sinto que se eu tiver chance eu faço. Isso é passado. E você está lutando com isso o tempo todo. Por isso que a espiritualidade nos diz que o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Então nós podemos sim perguntar, por exemplo, se podemos
fazer regressão no espírito. Perguntamos para a espiritualidade: esse espírito, eu posso fazer uma regressão de vidas passadas nele? Se a espiritualidade permite, imediatamente o espírito vai dizer assim: o que você está fazendo comigo? Para onde você está me levando? O que você está me mostrando? Eu não quero ver isso. Não quero ver isso. Eu não fiz isso. Eu não sou essa pessoa. Essas revelações estão trazendo para ele a resposta do porquê ele está daquela forma. Então tem algo de útil, algo de bom. Então pode ser feito. Origens é uma coisa. Vidas passadas é outra coisa. Dúvidas aqui? Tranquilos? Tá fácil, né? Mastigadinho para vocês, tá? Estamos quase terminando. E podemos saber sobre o futuro? Posso fazer perguntas sobre o futuro? Amigo espiritual, será que depois que eu desencarnar, que eu morrer, eu vou ter uma morte tranquila? Eu vou ter amigos em volta de mim? Logo que eu desencarnar, vocês irão me levar para uma colônia espiritual? Eu serei um espírito já com um cabedal de uma superioridade maior? São perguntas do futuro, espirituais. Mas eu posso ficar fazendo perguntas do meu futuro material. Será que daqui a um ano eu conquistarei o meu sonho de me mudar para a Europa? São perguntas de futuro. Que com os amigos espirituais, por que eles não respondem? Olha aqui, ó. A nossa existência futura, então o amanhã, não pode ser determinada de antemão. Amanhã o Antônio já está determinado para ele. Amanhã o Antônio vai levantar e vai ser dessa forma. Não é assim. Por quê? Pois a nossa existência futura será conforme nós a preparamos. Se eu estudo, se eu tenho pensamentos no bem, se eu procuro fazer caridade, se eu procuro me tornar uma pessoa mais pacífica, se eu procuro entender o mundo que eu vivo, embora eu não consiga interferir nele, se eu procuro me esforçar para não desejar o mal por Donald Trump, que matou 180 crianças, se eu procuro trabalhar isso em mim, se eu me preparo dessa forma, se o meu proceder é um proceder pacífico na Terra e as resoluções que eu tomo são resoluções que me constroem como espírito, o meu futuro será de uma forma. Então, tudo que os espíritos disserem para nós sobre o nosso futuro, você no futuro será isso. Você estará conquistando assim. Isso é brincadeira de criança. Não acreditem. Por quê? Nada é determinado para o futuro do espírito encarnado. Não tem determinismo para o espírito encarnado. Quem constrói o seu futuro é o espírito encarnado na sua forma de proceder. Tá? Então, cuidado com os procedimentos de cada um. O que você vai entender agora? Quanto menos expiações eu tenho, quanto mais facilidade eu tenho nessa existência, significa que eu já estou com uma existência melhor. Então, as expiações nós já aprendemos que são obrigações. Nós não temos escolha, temos que fazer. Assim, o Kardec está nos dizendo, através do Livro dos Espíritos, que as provas todos nós vamos passar, mesmo estando mais evoluídos. As expiações elas vão diminuindo com o tempo, na medida que o nosso proceder seja para o crescimento de cada um de nós. Portanto, perguntas sobre a existência futura é pergunta fútil, é pergunta banal. Trabalhador, espírita, estudioso, consciente não faz esse tipo de pergunta. É proibido? Não é proibida, mas já sabe quem vai responder.
Já sabe, tá bem? E onde é que eu vou estar daqui a 20 anos? Saber onde e como vai transcorrer a minha existência futura é impossível. Por quê? Porque depende de mim. Se nós continuamos nesse processo, provavelmente a nossa existência futura será boa. Mas se eu desisto, largo tudo, cansei, quero viver o mundo, vou seguir a minha vida, a minha existência futura será outra. Mas sempre haverá um futuro. Qual é a única exceção para existências já determinadas? Esse item aqui, ó. Exceção para os espíritos que vieram na Terra para desempenhar uma missão importante. O caminho desses espíritos, de certo modo, já está traçado. Ele vai seguir por determinado caminho, previamente elaborado, previamente estudado. Esses espíritos, sim, pode ter já uma existência futura pré-determinada, mas não significa que ele possa sair dessa programação. Ele pode sair sim dessa programação, tá? Podemos pedir conselhos aos espíritos? Claro que podemos. Que tipo de conselho eu quero? Então vejam, os bons espíritos não recusam auxílio quando nós pedimos conselhos. Quando nós pedimos conselhos a eles, principalmente naquilo que vai retornar para a minha alma. Queridos amigos, eu gostaria de ter um conhecimento mais amplo, mas eu não sei onde procurar isso. Eu me perco na internet, eu não sei que livros ler. É muito vasta a literatura espírita. Eu gostaria de saber dos filósofos, eu gostaria de saber dos pensadores atuais, do passado. É muita coisa. Vocês poderiam me aconselharem de uma forma ou de outra o que é no momento bom para mim? Aí vai aparecer. Eles não vão dizer, ah, você vai na biblioteca tal, vai pegar o livro tal. Não é dessa forma. Mas de repente surge um livro na sua mão, né, que enriquece o teu conteúdo. Então você pode pedir conselhos aos espíritos. Mas quando você pede com a intenção de enganar, eles vão se afastar. Todas as vezes que nós perguntamos e pedimos conselhos aos bons espíritos, fingindo que nós estamos pedindo luz, luz é aqui, é no campo das ideias, do conhecimento, do saber. E nós queremos utilizar esse conhecimento para obter vantagens, nós estamos sendo hipócritas e estamos sim sentindo prazer em, quem sabe eu consiga enganar. Eles vão se afastar e quem vai responder, sem dúvida, é a espiritualidade inferior. Podemos pedir conselhos particulares? Podemos. Para quem eu peço? Essa é a diferença. Então veja assim, ó. Eu quero um conselho relativo à minha vida privada. Eu não vou perguntar para qualquer espírito. Eu vou perguntar para os meus espíritos familiares, da minha família. Porque o meu pai está muito ligado a mim, meu irmão está muito ligado a mim. Então, todos nós temos espíritos familiares que gostam muito de nós e nós vamos perguntar a eles. Se eles sabem responder, é uma outra coisa. Então, todas as vezes que nós vamos pedir um conselho de ordem particular, nós temos que pedir conselho, não é pedir para o espírito fazer. Eu vou perguntar a um espírito familiar. Meu pai, poderia me ajudar no quesito de eu entender como conduzir melhor o inventário da casa que nós moramos? É algo pessoal. Mas você está perguntando ao seu pai, à sua mãe, ao seu irmão, né? Então, como eles se interessam por nós, eles vão responder, se tiverem conhecimento para isso e se for permitido. Então, podemos perguntar a um amigo? Podemos. Né? Podemos perguntar àquelas pessoas com quem nós
fazíamos confidências e desencarnou uma amiga, um irmão, uma irmã? Podemos. Mas vejam o outro item. Mas é muito frequente esses espíritos familiares se cansarem de nós quando a gente começa a fazer pergunta banal. Eles vão embora, mesmo sendo pai, mãe, tio, avô, vão embora. Ah, eu posso. Amanhã eu vou acordar. Se você me orienta que tipo de roupa eu vou colocar? Você pode me dizer se no almoço eu posso comer isso, 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 isso? Quem é que aguenta um tipo de coisa dessa? Nem espírito. Nem espírito aguenta. Vai embora. Se vira. Então, perguntas particulares são de cunhos pessoais e importantes, que tem para resolver questões pessoais que são sérias, tá bem? E aqui a gente termina essa parte e nós vamos entrar na terceira parte, que é a última, sobre o encerramento das perguntas que se podem fazer aos espíritos, tá? Muito bem, deu tempo. Dúvidas, perguntas. A espiritualidade vai te responder não. Volume 2 nem pensar. Não compreendem, não leem, não estudam nem o volume um, quanto mais o 2, né? Que seria já o mundo espiritual de que Jesus fala. Se não compreendes as coisas que eu te falo aqui da terra, como compreenderás as coisas do céu? Então é o volume 2. Um dia será escrito, provavelmente já está escrito na espiritualidade, mas não vai chegar para nós de uma forma tão simplória assim, tá? Ah, o livro dos Espíritos poderia ser muito mais rico do que já é, mas dado o momento que Kardec vivia, né, a espiritualidade resolveu dar uma atenuada naquilo que foi escrito, tá? Que seria praticamente o 2 que foi separado, para poder ter pelo menos um 1. Porque senão, se com um já teve a Inquisição de Barcelona, imagina se tivesse o 2. Então, tinham matado Kardec no dia seguinte, né? Então, não. Não, mas haverá um momento para isso, tá? Haverá um momento para isso sim. Então, nós estamos falando de estudos, né? Ó, ficar só lendo o livro dos Espíritos é bom? É bom. Mas você não agrega, você tem que agregar conhecimento, senão você fica só Uhum, naquilo ali. Ciana, sim. Então, Antônio, eu fiquei aqui matutando uma pergunta, né? Porque eu não sabia formular tantas informações que foram dadas hoje, né? Mas assim, só uma coisa do Carlos, eu acho que o Carlos já poderia perguntar para a espiritualidade esse livro 2. Quem sabe? Porque o que eu pode penso perguntar, assim, mas a resposta será não. Eu tô bom, falando, enfim, a a resposta minha, será não. a minha dúvida era relacionada à pergunta. Ou Tá. seja, da onde vamos tirar as perguntas? Por Não, isso é quê? fácil. Primeira coisa, o ego fala mais alto, certo? O ego fala mais Não, alto. não. Então a gente tem que disciplinar a Tá dizendo nossa não para mente, ela. Não, o ego não fala mais alto. O ego, nesse certo? caso, é o que menos fala. É, Certo. o que- é, Que veja bem, deverá, não, que deverá, né? não, não fala, porque o ego significa o próprio indivíduo, o ego, né? O eu, o Sim, sim. egoísmo em Tá. si. O que fala mais alto é o preconceito religioso, é a religião. Esse fala mais alto. É o Hum, Papa, é o pastor, é o presbítero, é o, como é que chama? Esqueci o nome agora do pessoal do TJ, os líderes do TJ, das TJ. São as doutrinas Os filosóficas PJ são os científicas, anciões. anciões, né? Então, os anciões. É isso. Portanto, o que fala mais alto, e é o que está acontecendo na doutrina espírita, a doutrina espírita ela está
infestada de religiosidade. Não é mais a doutrina espírita, é uma doutrina espírita religiosa. Tanto que já criaram a primeira igreja católica espírita do Brasil. É um fundador, é um espírita muito conhecido e muito respeitado no meio espírita. Ele fundou a primeira igreja católica espírita do Brasil. Tá? Aí a gente se choca com o cara que funda a igreja satânica, que é lá botar fogo. Né? Portanto, as duas, respondendo ao Carlos e à Ana Laís, nós precisamos aprender a ter a maturidade suficiente e a análise crítica da doutrina espírita. Porque vejam, nas perguntas que a espiritualidade responde, você não encontra nada que vá contra Jesus. Nada. Nos comentários que Kardec faz, você encontra nele, Kardec, aspectos contemporâneos da época que ele vivia. Quando ele diz que a raça negra é inferior, etc e tal. Mas, quando você lê somente essa parte, você diz que Kardec é racista no tempo de hoje. Então é preciso separar. Na época não era, hoje é. Mas você vai lá na Revista Espírita e tem uma observação de Kardec ali. Extremamente, eu não lembro a palavra que ele escreve, ele diz assim: é completamente desnecessário levar em consideração os aspectos de raça, de cor, de origem, porque na espiritualidade isso não tem a menor importância. Então ele não é racista nem na época dele. Ele apenas citou algo que existia no momento. Se nós, quando começarmos a ler Kardec com esse olhar de entender o que ele traz, não é o que ele trazia, o que ele traz, pelo que a espiritualidade lhe colocou nas mãos, Kardec não é contemporâneo nosso, e nem passado nosso, não é nem moderno. Kardec ainda é futuro. Ainda é futuro. Por quê? Todas as vezes que você começa a estudar a doutrina espírita, guardem isso, e depois vocês podem ir lá me bater. Vocês vão ser atormentados. Vão ser atormentados. Vão ter problemas, vai ter briga em casa, vai ter problema no trabalho, vai ter problema no trânsito, vai ter problema financeiro, vai ter problema de saúde. Todas as vezes que vocês pegam a doutrina espírita a sério para estudar, para evoluir, para crescer, vocês vão ter problema. Porque eles não querem. A espiritualidade não quer. Agora, pega um livrozinho qualquer, escrito por qualquer escritor espírita por aí. Pode pegar. Você lê de boa. Porque não te traz nada. Não te acrescenta nada. É mais um romance espírita água com açúcar. Sofredor, que no final vai ser socorrido, vai ser levado para a colônia, vai ser perdoado, vai se curar no seu perispírito. É só isso. Esse chavão. Qualquer um de vocês escreve romance espírita. Qualquer um de vocês escreve. Agora, pega a doutrina espírita e vai estudar analisando, segundo Sócrates, segundo Hipócrates, segundo Epíteto, segundo Diógenes, segundo Descartes, segundo Kant. Vai lá estudar a doutrina espírita. O que Kant fala da espiritualidade? Ninguém sabe. Ninguém sabe. O que Kant fala da espiritualidade? Ninguém sabe. Por quê? Porque ninguém lê. Quando você pega Kant e vê o que Kant fala e você vê o que a doutrina espírita, através dos espíritos, fala, você vê a coerência das coisas. O que Nietzsche fala? Aquele que todo mundo acusa que Nietzsche matou Deus.
Nietzsche matou o Deus dos religiosos, dos cultos. Ele diz claramente: esse Deus não serve para nada. Agora, quando você vai ler Nietzsche e ele fala do super-homem, ele não está falando da humanidade como a gente conhece. Ele está falando de uma outra humanidade. Aí você vai lendo e comparando na doutrina espírita. Por isso que não querem. Por isso que a doutrina espírita está infestada de religiosos. Religiosos. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, não pode, não pode, não tem mais psicografia, não tem mais psicofonia, não tem desobsessão, não tem reunião mediúnica, não tem passe. A espiritualidade já escreveu tudo que podia escrever, não tem mais nada para acrescentar. Claro que não tem, as mentes estão fechadas. As mentes estão fechadas. E se a tua mente está fechada, não tem nada para colocar ali. Perguntas. Quando a gente fala sobre a doutrina espírita, está aberto para perguntas, hein, gente? Nós olhamos a doutrina espírita como um grupo de estudiosos. As casas Sim. espíritas, os centros espíritas, as famílias espíritas, nós olhamos assim, tá? Mas a espiritualidade já nos alerta, guardem também isso, que a evolução é pessoal, é individual. Então, se você que está com essa dúvida se propõe a estudar com seriedade e se dedica o seu tempo, quando há o tempo, né, para fazer isso que eu falei, compara com o filósofo tal, compara com o filósofo tal, compara com o mundo de hoje, você vai fazendo essa busca, essa análise e vai agregando, agregando, você é aquele que está abrindo a sua mente para receber da espiritualidade respostas às suas perguntas, que poderão lá no futuro fazer parte, essas perguntas e essas respostas poderão fazer parte de um segundo livro. É dessa forma, porque o livro dos Espíritos ele foi compilado por Kardec, mas ele não foi, todas as respostas que estão lá não vieram para Kardec, vieram para outras pessoas. É só assistir o filme dele lá. E essas pessoas pegaram esses cadernos com essas perguntas e entregaram para ele para que ele fizesse o que ele fez. Então, na tua casa você pode fazer perguntas, a espiritualidade responde. Lá na casa do Carlos pode fazer pergunta, a espiritualidade responde. Lá na casa da Ana Laís faz pergunta. Aí tudo vai se unindo, esses montes de cadernos vão se unindo, aí entregam para um compilador, que não é a IA, tá? É alguém que saiba compilar, né, estruturar tudo isso. Aí você tem um segundo livro dos Espíritos, volume 2. Daqui 10 anos, 15 anos, não importa. Sim, Ana. Toda vez que o estudo é muito raso, você não tem estrutura mental para Uhum. fazer perguntas. Mas à medida que você lê, relê, anota, volta a ver de novo, daí a pouco, da semana que vem, um mês, você volta de novo no livro e lê, relê e vai anotando, a estrutura mental do entendimento daquilo que você estudou se estabelece. E aí começam a surgir dúvidas. E as dúvidas levam a perguntas. Enquanto você não tem dúvida, você não tem pergunta. Não tem. Mas quando você tem dúvida, surge a pergunta. Por isso que a pergunta que é banal, ela não surge da dúvida. Ela surge da curiosidade. Pergunta banal é isso, é curiosidade, tá? E dessa forma, quem responde a pergunta banal de curiosidade? Espíritos inferiores. Quem responde perguntas elaboradas que surgem da dúvida do estudo? Espíritos superiores. É aí que está a diferença. Muito bem. Eu vou fazer uma leitura rápida aqui, porque eu sei que tem que entregar. Quanto tempo falta aí, irmão? Vejam aqui, ó. O livro é de 1950, hein? O que eu vou ler é antes disso. Quando o dialogador, na época do doutrinador, ou pesquisador, né? Quando o pesquisador me ordena, dá um comando, para que eu veja, percebo o interior do meu estômago. E nele, nitidamente, a úlcera que me atormenta, sob a forma de sangrenta mancha vermelha.
Médium Ana Laís, eu quero que você veja o seu interior. Pronto, já saiu correndo. Esse cara tá louco. Olha o que ela tá dizendo. Então ela obedeceu, ela olhou para dentro dela, viu uma úlcera no estômago dela, que o atormenta, ela não tinha omeprazol na época, nem pantoprazol, tá? Olha lá, tinha leite de magnésia, né? Vejo a forma do meu coração e sinto-me capaz de ver o cérebro do doutor, desde que ele me ordene. Então eu digo assim: veja dentro de você, e agora eu quero que você veja o meu cérebro. Não tem nada de estranho numa ordem dessa, gente. É treino, é laboratório, é pesquisa. Sim. Uhum. Tem que entender isso. Assim foi que, muitas vezes, eu vi no cérebro do doutor a imagem radiosa da sua mãe. Então ele pensava na mãe dele e ela estava vendo a imagem da mãe. Bem como de outras pessoas nas quais ele estava pensando sem me falar. Olha o poder que a gente tem. Todos nós temos esse poder, não é só essa médium. O nome dela era Maria Reines, tá? E sempre que assim sucedia, confessava-me ele, o médico confirmava, que as imagens que eu percebia eram perfeitas. Ele estava pensando na mãe e ele estava assim pensando nas pessoas. 1930. Nós estamos em 2026. Olha como a gente empobreceu intelectualmente, espiritualmente, em conhecimento. O quanto conseguiram nos prender em um curral de medo. O quanto nos conseguiram colocar um capacete de alumínio na nossa cabeça, nos chamando de totalmente incompetentes, não permitindo que a gente desenvolva as nossas capacidades. Você vai ficar esperando alguém dizer para você fazer isso, que você está livre? Você tem que ir atrás, conhece a verdade e a verdade te liberta. É Jesus isso. Não depende do outro, depende de você. Então, quando você lê, você poderia perguntar aqui, pergunta no caso, né? Como é que ela consegue fazer isso? Olhar para dentro de si e olhar para o cérebro do pesquisador e registrar e descrever essas imagens. Eu não entendo como ela consegue, qual é o mecanismo que ela se utiliza. Pode vir um amigo espiritual e dizer: você tem essa capacidade, você só não exercita. Você faz a pergunta e ele responde. Como é que eu posso exercitar a capacidade? Olha a sequência de pergunta. Como é que eu posso exercitar a capacidade? No laboratório mediúnico da quarta-feira, você se propõe a fazer esses passos, que eu estarei lá para te ajudar. Chega Uhum. no dirigente e fala: olha, eu tive essa experiência em casa e eles falaram isso. Dá para fazer hoje? Hoje não dá. Mas, o dirigente, eu me proponho a separar um horário e um dia mais tranquilo para você fazer isso. Eu vou ser o seu cérebro aberto. Você vai olhar para o meu cérebro e vai me dizer o que eu estou pensando, quem que são as pessoas que eu gosto, etc e tal. É isso. É isso. Então um amigo vem e diz: você tem isso. Você não tem essa capacidade, mas você tem essa. Só falta você se dedicar, se acreditar em você e se jogar para frente. Nós é que não deixamos. Né, Jéssica? Que o próprio amigo disse através dela. Todos vocês estão com os amigos ao lado, vocês não deixam os amigos falarem. O que, é que eu posso fazer? O que, que a Sônia pode fazer? O que, que a Lilian pode fazer? Nada, fica lá. Ah, então vamos encerrar, já que ninguém quer falar nada. Estão entendendo a delicadeza do estudo? É muito importante isso, gente. Eu não estarei aqui com vocês 20 anos. Isso vai ficar gravado aí. Quando vocês quiserem assistir, vocês assistam. Terminamos?